Meus amados do Senhor, a santa paz de Deus, Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião familiar que vai acontecer agora na salinha do amor de Cristo Jesus. Quem vai presidir sobre nós hoje é o nosso amado e querido irmão Elifelete. A parte dos louvores é a amada esposa, mas ele quem vai fazer, irmã Janice. E nós vamos estar em comunhão junto com vocês. Eu peço que vocês se coloquem à disposição com os hinos, tá? Podem colocar os hinos aí no chat. Procurem também, de uma certa forma, interagir na reunião. A Irmandade da plataforma do YouTube, vocês já são bem. O trabalho de vocês já é bem esse trabalho, né, de interagir, de falar aqui no Zoom, que é menos. O chat é menos movimentado. Mas eu convido vocês, eu vou colocar o link do YouTube. Acabou de aparecer. A Irmandade que está conosco pela plataforma do YouTube, vocês têm a oportunidade de convidar mais pessoas para estar junto conosco, né? Hoje nós temos essa maravilha de poder compartilhar dessa bênção que são as reuniões nossas online. Então, a Irmandade tem toda a liberdade de pedir os hinos também e também de compartilhar o link dos status de vocês, tá? Deus abençoe, irmão Elifelete, a santa paz de Deus. Bem, querida, tudo Deus bem? Vocês abençoe. estão me ouvindo bem? Perfeito, estamos vendo também perfeitamente. Tá tudo certo, irmão Elifelete. Deus possa Glória a abençoar Deus, o que bom. irmão, a irmã Janice nessa reunião. Se o irmão tiver caneta, nós já temos os hinos. Ah, ó, minha secretária Opa! está tomando nota aqui já. Então tá ótimo. Deus abençoe você. Vocês vão cantar no Inário 4 ou no 5? Nós preferimos o 4, mas nós somos servos. Os irmãos, é quem sabe, geralmente Eu que prefiro o adoram, não. 4, gosto muito Então, tá dele. bom. Então, vocês anotam aí, por gentileza. 300, nós vamos usar o Inário 4, viu, amados? Então, é o 350, 199, o 114, Ah, esse hino é o lindo. número, o número é lindo, né? O 22 também. Deixa eu ver aqui no Zoom o que nós temos. Como que essa irmandade aqui tá? O número 1. Esse hino também é muito bonito, né? Lindo, grande tu és, ó Deus. Aí nós temos o 457. Quantos hinos deu aí, irmão Diferente? 37 também. E tem o 77 também. Eu tô vendo Então, aqui. ó, então tá fechado. Vê aí, se der para cantar tudo, amém. Se não der, Tem 9 hinos. eita, glória a Deus. Ah, Mas tá. vocês escolhem aí, Não, tem tá bom? 10. O 457 acabou de entrar aqui. Então, ótimo. Então, é como vocês sentirem. A partir desse momento, o irmão tem toda a liberdade para conduzir a reunião. A Irmandade está chegando lá na plataforma do YouTube. Nós já estamos, nesse momento, com 50 irmãos aqui na reunião. Deus abençoe a todos. Tragam mais pessoas para assistir a nossa reunião, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Juliette. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém. Então, vamos abrir a nossa reunião nessa. Eu acho tão, quando a gente fala salinha assim, é um jeito tão carinhoso, né? Mas na verdade é uma salona, né? Um lugar com 50 pessoas já é um evento. Já é Glória a um culto, Deus. inclusive, né? Então Glória a vamos, Deus. vamos fazer a abertura. Declaramos aberta essa reunião familiar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós não temos dúvida que a sua presença será constante conosco. A sua promessa, a sua palavra não deixa de cumprir, né? O Senhor é fiel e imutável. Então, temos convicção de que 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele já estaria, imagina mais de 50, né? O Senhor está aqui conosco, está entre nós.
E para falar nisso, já que o senhor está aqui, eu quero fazer um convite a todos que de coração contrito, com uma entrega, de fato, entrega tudo que você tem agora para o Senhor. O louvor, o glória, a comunhão, a paz. Não sei, em que ambiente você está, mas se você conseguir isso, de, de ficar separado, para que de fato a nossa contrição seja percebida pelo Senhor. E mais do que isso, que você mesmo se beneficie com isso, né? De ter uma comunhão plena, para que a palavra de Deus, que jamais volta vazia, mais uma vez, seja constante em nós, e a suficiência de Jesus Cristo, nosso Salvador, autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo, o Senhor, seja presente em nós. E nós sintamos virtude, alegria, esperança renovada, uma reconstrução da nossa fé, vasos que foram quebrados e estão sendo reconstruídos, que nós sintamos isso hoje aqui e que vale a cada minuto da nossa reunião aqui, de nós estarmos, em família. E eu quero dizer do fundo do meu coração que eu e a irmã Janice, que está aqui do meu lado, amamos vocês em sinceridade de Cristo, numa totalidade inquestionável. Temos um amor. Ontem ainda a gente tinha. Eu estava na dúvida com relação ao meu pai internado, né? E estava sendo feito lá um cronograma para os irmãos, né? Nós somos em 7 irmãos para ficar com meu pai. E aí a Janice falou para mim, eu disse para ela que talvez a escala seria hoje a minha, para ficar com meu pai. E ela falou, não, nem pensar, tem o culto, né? Um Glória a dos seus Deus. irmãos pode dar cobertura, mas amanhã não pode, meu amor, não pode, de jeito nenhum. Vamos clamar a Deus para Deus preparar um jeito de nós estarmos juntos na salinha. Esse é compromisso assumido, não só com a irmã Helenai, mas com os irmãos e com o Senhor também, né? Então, Amém. graças a Deus, meu pai está de alta, já está em casa, e eu estou aqui feliz para presidir hoje aqui, com a ajuda de Deus, com a investidura do seu Espírito Santo. Vocês sabem que de vez em quando eu me emociono e choro, mas é um choro de alegria, de virtude que vem do céu e desse prazer tão grande, tão nobre que o Senhor me deu, de mais uma vez estar abrindo a boca e falando algo a respeito da vinda do Senhor Jesus. É um prazer ser arauto do Rei, é um prazer estar em um farol, é um prazer nós estarmos dizendo, gente, vamos se preparar, vamos nos preparar. Vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, 55 de Isaías, vocês se lembram? Vamos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo, porque algo diferente está acontecendo aí. Não sei se vocês estão percebendo. Mas isso não é para a gente ficar assustado, muito pelo contrário, nós nos fiamos, ó, na palavra de Deus, e ela está já falando conosco desde há muito, que esses sinais haveriam de acontecer, que às vezes nós íamos ficar receosos, sem dúvida, ou com medo dos fatos, inclusive, mas loguinho esse medo vai passar, sabe por quê? Porque no controle da situação, no controle do universo, está aquele que construiu cada coisa e cada detalhe, alguns que nós nem tomamos conhecimento ainda de que existe, não é verdade? Coisas que o Senhor fez, as milhares de milhões e bilhões de estrelas que o Senhor chama uma a uma pelo nome. Olha que coisa tremenda, como Deus é poderoso, conhece cada uma. E então, não tenha dúvida, nós estamos aqui, isso vai ser levado a efeito, a nossa comunhão, aquilo que buscamos, aquilo que trouxemos, a nossa paz, vai fazer a total diferença. E o culto da salinha, mais uma vez, será maravilhoso. Apesar de nós, e mesmo a nosso despeito, é o Senhor que merece honra, louvor, glória, que merece ser cultuado com essa seriedade que nós estamos fazendo. Eu aqui desse lado e vocês aí também. Eu sei que tem gente que para tudo, que entra na comunhão, que separa um cantinho, põe um foninho de ouvido e vai congregar e entregar e receber do Senhor algo. E se não fosse isso, ai de nós, né? Como nós estaríamos neste momento? Se não fosse essa linha, né? Eu já ouvi tanta gente falar a esse respeito. Então, amados irmãos, irmã Irinai, da minha parte, né?
perdoe o prólogo, mas eu gostaria de deixar claro Maravilhoso. que estar aqui é uma honra, é um prazer para nós, para mim, para a irmã Janice, nesse cantinho, nesse lugar aqui, onde nós temos a honra de receber vocês, aqui na nossa casa, no nosso lugar, e eu também estou aí na vida de vocês, e nem sei, nem imagino onde, né? Mas é uma alegria, e como eu disse já em reuniões passadas, isso é promessa de Deus se cumprindo na minha vida. O Senhor mandou alguém me dizer um dia, olha, ainda que você não suba mais no púlpito, não tem problema nenhum. O púlpito vem até você, a irmandade, o povo, as ovelhas, gente boa, gente da melhor qualidade que você possa imaginar. E você nasceu ministro e vai terminar os seus dias ministrando o evangelho da palavra de Deus. E eu creio nisso, estou aqui agora, com essa alegria que eu estou sentindo, que dá vontade de eu transpor a tela aqui e dar um abraço em cada um de vocês, mas abraço sincero mesmo, assim, que eu tenho certeza que se vocês recebessem esse abraço presencial, vocês iam sentir virtude do céu, porque é isso que eu estou Amém. sentindo agora. Um amor fraternal tão grande, tão puro, e além disso, a convicção. Há poder no nome do Senhor e Ele está aqui sendo invocado agora, está entre nós. Então, está acontecendo coisas boas, coisas diferentes, coisas maravilhosas que vai nos edificar e nós vamos crescer mais um pouquinho. Mas é por causa do irmão Elifelete? Não, apesar dele, né? É por conta de nós mesmo, mas sabe por quê? Pela imensidão do amor do Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui conosco, eu consigo senti-lo. Então, entre em comunhão aí para que você sinta também. E quando nós encerrarmos aqui, meu Deus, vai ter tanta coisa boa para ser compartilhado, para você contar para alguém, para reproduzir e para meditar, colocar a cabeça no travesseiro e dizer e pensar e imaginar, meu Deus, como Deus é bom. Hoje foi aquilo outro. Ouvi obra, minha fé se revigorou na presença de Deus e assim por diante. Então, as falhas que acontecerem aqui, todas elas são humanas, do irmão Elifelete, falível, pequeno, né? Mas aquilo que o Senhor dispensar aqui para nós, sem dúvida, pode ser divisor de águas na vida de alguém ou de muitos. Então, vamos perseverar nessa comunhão e nós vamos cantar o hino 350. Tem tudo a ver com o que nós Glória, falamos aqui, né? O hino 350. glória ao Senhor. O título do hino é Arrebatado aos Céus. É isso que nós estamos esperando, né? Queremos, desejamos conhecer a Cidade Santa. Vamos Glória a lá? Deus. Eu sei que vocês vão cantar aí também, né? Então a gente vai procurar cantar num tom que seja razoável, agradável para todo mundo. Vamos fazer esse esforço aqui. Glória a Deus. O rijo clamor da trombeta ouvirão os filhos de Deus que ao céu subirão. Vindo em nuvem, Jesus descerá e visto por todos os homens será. Seus anjos virão deste mundo buscar os que com Cristo irão reinar. Que dia de júbilo e esplendor! Oh, glória a Jesus, o Senhor, arrebatado aos céus. Por Cristo eu serei, lá eu verei o grande Deus. Oh, quão feliz serei! Cristo Jesus dará aos escolhidos seus a eterna morada, Jerusalém de Deus. Aos seus resgatados dirá o Senhor: ó, vinde benditos ao reino de amor. Reino que Deus vosso Pai vos doou,
que desde o princípio ele vos preparou. Ainda um pouco e Jesus descerá, e sua esposa o abraçará. Que dia de júbilo e esplendor! Ó glória a Jesus, o Senhor, arrebatado aos céus, por Cristo eu serei, lá eu verei o grande Deus, ó quão feliz serei. Cristo Jesus dará aos escolhidos seus a eterna morada, Jerusalém de Deus. Glória a Deus. Chegou bem aí o som? Como que tá? Está Conseguiram ouvir a voz perfeito, Maria linda da Pelete. irmã Janice? Está perfeito, perfeito, viu? Deus Ah, que bom. abençoe. Louvado seja Deus. Então vamos ao outro. É qual? 199. O hino 199. Gente, em tempo, aos que chegaram agora, nós estamos utilizando o inário 4, tá bom? O hino 199. Cristo salvou-me, tenho certeza, me confirmou Deus, o Criador. Fui perdoado por sua graça. Sinto agora o seu vigor. Oh, que doçura! Sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Cristo salvou-me, oh que alegria sente minha alma em seu amor. Fui resgatado e libertado para viver com o meu Senhor. Oh, que doçura! Sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Cristo salvou-me, sigo, portanto, os bons conselhos do Criador. Por eles ando no bom caminho que
me conduz ao lar de esplendor. Oh, que doçura! Sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Queridos, deixa eu comentar rapidinho aqui. Tem gente que manda mensagem no chat aqui, os irmãos, irmãs, falando a paz de Deus e tudo. E às vezes eu vejo e esqueço de comentar, de agradecer e tal. Então, amém a todas as saudações, sejam bem-vindos. A casa aqui é de vocês e do Senhor, então é nossa. E a sua presença aqui para nós é uma honra muito grande. Perdoa, então, se eu não respondi assim na hora. Eu vi a irmã Márcia Rezende, escreveu aí, saudou a gente, tudo, com tanto carinho. Não é arrogância da minha parte, não. É que às vezes, eu tô falando e acaba passando, tá bom? Perdoe aí o servinho de Deus, mas eu tenho um amor muito grande por vocês e pode continuar escrevendo aí no chat aí que eu estou vendo, tá bom? Nós vamos cantar agora um hino que eu amo. Lembro da minha avó Belarmina, a mãe do meu pai, e antiga na graça, e toda vez que eu canto esse hino, O Senhor é Minha Luz, eu lembro dela, o hino 114, do Inário 4, tá bom? Ah, esse hino é um salmo lindo, né? É o Salmo 27, se eu não me engano. O Senhor é minha luz e minha eterna salvação. A quem devo eu temer? Pois ele é meu fiel guardião. O Senhor é o meu Deus, nada que recearei. O seu braço estendido, sempre perto de mim sentirei. Se eu fosse aqui cercado pelo exército do mal, o meu Deus enviaria seu exército celestial, com meu coração em paz. Sirvo ao grande Criador. Eu sou fraco e pequeno, mas potente é Deus, meu Senhor. Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor, pois assim contemplarei a formosura do meu Criador. Ele me esconderá quando vier a tentação. Protegido eu serei, sempre debaixo do seu pavilhão. Quando tu disseste, ó Deus, a minha face sim buscai, disse a ti meu coração, eu buscarei tua face, bom Pai.
Quando o fim aqui chegar, Deus para si recolherá minha alma resgatada e os bens eternos lhe dará. Glória a Deus, bendito Glória a Senhor, Deus. gostoso, né? Tá. Chegou mais irmãos aqui, mais irmãs, amém pelas saudações e pelo carinho. Eu estou olhando as mensagens que vão aparecendo no chat, tá bom? Estamos cantando aqui, eu com a irmã Janice, sem nenhuma técnica, só na misericórdia de Deus aqui e na boa vontade, tá bom, queridos? E vamos cantar mais um hino. Agora um hino maravilhoso, maravilhoso. O hino que nós cantamos agora, o 114, nós falamos a respeito do salmo, né? Da oração cantada, né, irmã Márcia? E de fato né? É um hino que é marcante na minha vida, da irmã Janice também, quando nós estávamos próximos a assumir compromisso, já estávamos noivos, nós fomos buscar, perguntar para o Senhor o que ele pensava a respeito de nós dois, da nossa caminhada. E isso foi numa reunião de mocidade, à tarde, e o Senhor mandou essa palavra. E eu lembro do conselheiro, meu Deus, que sabedoria, daquele saudoso irmão que já dorme, deixou muita saudade, irmão Furquim. E ele dizia assim, irmãos, tem alguém aqui que vai se casar e indo para esse matrimônio, tem que fazer por onde que o seu casamento dê certo, honrando a sua esposa, ela honrando você. E deu aqueles conselhos assim muito lindos e que é o mínimo que se espera de um casal. E aí, no final, eu lembro que isso nunca se apagou da minha memória. Ele disse assim, irmãos, quando o casamento vai bem, é tão peculiar que o marido pega os trejeitos da esposa e a esposa pega os trejeitos do marido. E é tão interessante que às vezes você está conversando com um e lembrando do outro e pensando, inclusive, nossa, olha, ela falou igualzinho o marido dela agora. Ou o contrário, né? Ele falou igualzinho a esposa. Ou às vezes você mesmo vai estar, de repente você fala alguma coisa e pensa, nossa, falei igualzinho a Janice agora. Ou ela, né? Falei igualzinho a Elifelete agora, porque vira uma pessoa só. A comunhão é tão grande, a simpatia, a empatia, o amor, o vínculo, a cumplicidade do casamento se torna tão grande quando o casamento é bem construído, balizado pela mentalidade do Senhor, porque o casamento foi, sem dúvida nenhuma, algo tremendo, maravilhoso, que o Senhor pensou para nós e nos deu de presente. Então, o matrimônio é consagrado perante o Senhor e ele realmente faz uma grande diferença. E eu digo com todas as letras e sem nenhum medo de errar. Ai de mim se eu não estivesse casado com a irmã Janice, porque casamos jovenzinhos, eu com 19, ela com 18, já faz 35 anos nessa caminhada. E o quanto de meninice da minha parte, de criancice, que ela tolerou, suportou, pensando que um dia eu seria o que eu sou hoje. Perdoe se isso parece presunçoso, mas é o que ela fala, né? É gostoso mesmo a gente ter uma convivência de que quando ela olha para mim, eu sei o que ela está querendo dizer. Quando eu olho para ela, eu consigo entender isso, olhar para ela e dizer, meu amor, está com dor? Quer um apoio meu? O que está faltando? Enfim, né? E muitas vezes eu no púlpito quando eu olhava para ela, eu sabia, ela não precisava gesticular, fazer nada, eu já sabia que minha gravatinha estava torta, precisava de arrumar. Só de olhar no rostinho dela lá no meio do povo, e ela ficava sempre onde eu pudesse vê-la, para ela ir me dando alguns toques. Eu conseguia transmitir para ela que eu estava com sede sem falar nada. E ela providenciava alguém para ir lá levar uma aguinha para mim e tal. Eu estou compartilhando isso com vocês e lendo lá o que a irmã Márcia está escrevendo a respeito de uma reunião voltada a casais, né? Isso é necessário mesmo, é muito gostoso, né? Podemos combinar isso depois, né, mãe Lina? E é maravilhoso isso. Eu sempre amei as reuniões de mocidade, principalmente quando tinha aquele monte de moço e moça que iam se casar e estavam despedindo, e eu abreviava, tirava um hino, alguma outra coisa, para a gente ter uma prosa muito sincera,
como dizem aí, como dizem fora aí no mundo, ter um papo reto com relação a o que é um casamento e como bem pensado pelo Senhor, ele foi dado de presente para nós, e como um casal tem um poder tremendo na mão através do casamento de fazer algo maravilhoso, a construção de um lar, de uma família que prospera, né? Então, eu estou à disposição. Quando a irmã Elinai sentir, nós podemos fazer uma reunião bem gostosa para trocar muitas impressões, e vai ser gostoso porque temos muita história linda para contar a respeito dessa caminhada nossa que já remonta a 3 décadas, né? Então, eu queria contar para vocês a respeito do hino, do 114, que ele remete ao Salmo 27, e que nós ouvimos essa palavra linda do conselheiro, do ancião que já dorme no Senhor, Monfurquim, dizendo: vocês vão ficar parecidos. Mesmo estando longe um do outro, vocês vão testemunhar a respeito um do outro. Os seus olhos é só para ela e os olhos dela é só para você. E aí vai acontecer que vocês vão pegar o gesto, o tom de voz, o jeito, o semblante, porque vocês viraram um só, num casamento bem construído pela misericórdia de Deus e vossos esforços. Foi isso. Lindo, maravilhoso, recebemos esse conselho na reunião de mocidade. Fomos congregar à noite. E à noite, no domingo, igreja lotada, de repente o Senhor manda 27 de Salmo de novo, no mesmo dia. Então nós sentimos uma alegria muito grande de que o Senhor caminharia conosco no nosso casamento. E tivemos lutas, dificuldades, aflições, provas, privações, mas sempre estivemos de mãos dadas e o Senhor sempre teve misericórdia e nos ajudou nas resoluções. Aí a irmã Janice já achou outro hino aqui para nós cantar, tá bom? É, irmã Elinai, tá bom assim? Vai falando para mim aí, Pelete, você tá Tá falando perfeito, muito. irmão Tá de Elifelete. empolgação. Não, irmão Elifelete, nós temos aqui quase 130 irmãos já. Oh, E glória não a tenha, Deus. não faça que o Espírito Santo se sinta coagido por causa do irmão. Deixe ele à vontade, tá bom? Maravilha. Tá bom, querida, tá bom. Eu tô sentindo muita vontade aqui. Tenho certeza que você está aí fazendo a moderação, né? E vamos embora. É gostoso Glória ao Senhor. demais, porque nós não estamos aqui querendo fazer nada que apareça o nosso nome ou qualquer outra coisa. Nós estamos aqui a serviço do Rei da Glória, que merece o melhor de nós, né? Estou me esforçando aqui para fazer o melhor também. E, inclusive, se esforçando para cantar, né, meu amor? Porque nós não somos cantores, mas É. vamos cantar aqui o hino 22 agora. Conserva a paz, ó minha alma. Tem alguém sem paz aí, precisando de um alento, de um bálsamo, tá sentindo dor, tem alguma coisa te incomodando, tá frustrado, tinha algo que precisava acontecer e não aconteceu. Esse é o momento. Vamos ouvir o hino maravilhoso, conserva a paz. O Senhor vai falar conosco agora através desse hino, como já falou nos anteriores. Conserva a paz, tem fé, ó minha alma. Suporta a cruz que o Salvador te deu. Deus te provê de confiança e calma e te dará o que te prometeu. Oh, fica em paz, pois Ele é fiel. Contigo está o Santo de Israel. Conserva a paz, feliz é o teu futuro, junto a Jesus, amado Salvador. Teu galardão no céu está seguro, breve o terás das mãos do Redentor. Ó, fica em paz, pois tens a salvação ao teu redor está o guardião.
conserva a paz, descansa bem tranquila. O teu Senhor por ti velando está. Amparo tens, se o teu pé vacilar. Das mãos de Deus ninguém te tirará. Ó, fica em paz e os receios teus dissipará o que formou o céu. Tão lindo, tão perfeito, a poesia, tudo que nós cantamos Glória a aqui, Jesus. que nós falamos com a nossa alma mesmo. Fique em paz, fique em paz. Os seus receios o Senhor dissipará. Das mãos de Deus ninguém te tirará. Ó, fique em paz, porque o Senhor dissipará. E é Ele que formou o céu. O céu que nós conhecemos só de vê-lo de longe, mas que encerra e esconde mistérios maravilhosos e que um dia nós vamos conhecer de perto. Descansa bem tranquilo, o teu Senhor por ti velando está. Amparo tem se o teu pé vacila. Das mãos de Deus ninguém te tirará. Meu Deus, que perfeito, não é? Que lindo. E esse hino, não tenha dúvida, que ele está todo embasado, baseado, ele está todo estruturado na palavra de Deus, que não se muda, na palavra de Deus que é viva, que se renova a cada dia, na palavra de Deus a carta de amor para nós. Então, queridos, lindo demais esse hino, né? Eu acho até que nessa comunhão que nós estamos agora tão boa, a gente já podia fazer oração, né, irmã Elinai? Glória a Deus, como eu senti, meu amado, está muito lindo os cânticos. Hum, Muito. O irmão me hum, pediu aqui no meu WhatsApp, e se possível, uhum. até o hino da salinha já. Chama ele da hino da salinha, o 91. Se o irmão quiser cantar agora ou depois, como o irmão Vamos, sentir. vamos sim. Vamos cantar o 91, que se eu não me engano é a respeito do Salmo 91, né? Que é, É. nossa, tá lindo demais isso, né? Salmo 91 Glória a Deus. é poderosíssimo. Uhum. Aleluia, Senhor. É o hino 91? Vamos cantar então, do Inário 4, tá Glória bom? a Deus. Aleluia. No esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estará. E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Florescerás como toda palmeira, e como cedro assim crescerás. Nada embargar pode a tua carreira, e desta graça jamais cairás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Não temerás a braveza dos mares, e nem
da noite espanto terás. Cedo o escudo da fé te armares, teu inimigo por terra verás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Então, cantamos bastante hino já. Irmã Elinai, tem alguém aí que vai fazer oração? Já está no lugar. Não pode ficar à vontade. Tem alguém que sente de fazer? Não tem problema. É tão gostoso a gente participar, né? É uma reunião. Todos têm a liberdade, né? E se o irmão sentir de interceder por nós, fica à vontade, tá, irmã? Então tá bom. Então vamos orar, né? A comunhão, eu quero transmitir isso para vocês. Está tão gostosa, está tão boa, está tão poderosa, que nós não podemos desperdiçar, né? Eu vi ali que a irmã escreveu agora que a reunião está leve. E precisa ser assim. O fardo do Senhor é leve, seu jugo é suave. Nós precisamos de sentir essa leveza do Senhor e que Ele proporciona para nós. É como se nós estivéssemos na caminhada, no deserto, na aridez de um lugar seco, com sol e caminhando ao relento, cansado, a gente parasse à sombra de uma frondosa árvore e ali a gente encontrasse água para beber e tivéssemos condição de tratarmos de assunto que nos faz crescer. Fazer uma reunião gostosa sob uma árvore depois do deserto. Não importa de onde você vem, o que está acontecendo com você agora, as aflições do dia, da semana. Ai, meu Deus, que semana pesada! Para muitos foi, sem dúvida. São dias de aflições mesmo. E o nosso mestre, o nosso amigo, o leal amigo Jesus Cristo, ele não disse que nós, por sermos seus servos, por estarmos nesta senda divinal, caminhando rumo a Sião Celestial, que nós não teríamos aflições, lutas. E ele diz, inclusive, vocês vão ter aflições, tereis no mundo aflições, porque eu também sofri. Mas eu venci o mundo e vocês vencerão também. E nós cantamos dois hinos aqui, eu creio que vocês prestaram atenção nisso, né? O hino 22 diz que das mãos de Deus ninguém te tirará. Então, se você está desanimado e pensando, onde está Deus? O que está acontecendo? Parece que minhas orações estão se restringindo ao telhado da minha casa e não estão subindo. Parece que o Senhor não está ouvindo. E o Senhor te responde agora: realmente as suas orações não sobem, elas não precisam subir, eu estou do seu lado. É só conversar comigo. E se você não conversar, não tiver força, inclusive, mas em pensamento você me invocar, ainda assim eu vou te responder, o Senhor te diz. O Senhor nos responde até um gemido nosso. Ele interpreta como Abba Pai e cuida de nós com zelo, com amor, com todo cuidado, para que nós vençamos dia após dia. Então, irmão e irmã, se você está aqui agora, você é um vencedor, venceu o dia de hoje, e o Senhor te deu condição, inclusive, de estar aqui agora entre nós, glorificando a Deus, ouvindo o que o Senhor está dispensando para nós, ouvindo e cantando os hinos. E não tenha dúvida, você vai sair daqui bem melhorzinho do que você chegou. E não é só por conta da condução humana, de que alguém está falando alguma coisa. Não, se nós ficarmos em silêncio com a presença maravilhosa de Deus que está aqui entre nós, ainda assim somos hoje edificados. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Se nós ficarmos em silêncio agora, ainda assim, nessa comunhão que nós estamos, esse número de pessoas que aqui se juntou no mesmo propósito, imbuídos da mesma força, não tenha dúvida nenhuma que ainda assim o Senhor vai estar movimentando as coisas a nosso favor, para que nós sejamos nutridos, alimentados, abençoados, renovados, para continuar a nossa caminhada nesse deserto. E vamos vencer dia após dia. Tá bom, queridos?
Então, diante disso, diante do que o Senhor dispensou para nós, no outro hino que nós cantamos agora, mesma coisa, o Senhor diz assim no hino, né, que é a palavra de Deus cantada: desta graça você jamais cairá. Isso é promessa de Deus, promessa do Senhor Jesus Cristo, promessa pela sua palavra, e essas promessas do Senhor, elas não caem por terra porque não são promessas humanas, aquelas que falham, aquelas que o homem se esquece, que muda, né, com uma circunstância qualquer. Não, não, é imutável o nosso Deus. E Ele está aqui hoje para nos dar manutenção, para que nós continuamos caminhando. Porque Ele nos ama e o amor do Senhor é inexplicável. Então, desfrute desse amor. Conserva a paz. Descansa nos braços do Senhor agora. Vamos conversar com Ele em oração, mas essa oração tem uma boca que fala e todas as demais estão falando junto. Nós estamos de mãos dadas e pela comunhão nós vamos adentrar no santuário de Deus. E lá no Santo dos Santos nós vamos conversar com Ele através da comunhão, vamos depor diante do seu altar os nossos fardos, nossas cruzes, nossas dores, nossas interrogações, indagações, nossas dúvidas e até, por que não, as nossas insatisfações. Muito melhor conversarmos com um Deus do que reclamarmos para alguém daquilo que nos incomoda, daquilo que nos entristece, daquilo que nos dá insegurança. Vamos falar com quem de fato pode fazer as coisas. Vamos fazer como Moisés fez na época em que ele conduzindo o povo ficou bravo com ele, não foi uma vez só. Um dia chegaram, inclusive, e disseram para ele assim: porventura não tinha lá no Egito o sepulcro para a gente ser sepultado? Vamos perecer aqui no deserto? Olha só que desafio para um homem de boa índole, o servo do Senhor, o libertador que o Senhor elegeu para conduzir aquele povo. Mas ele não discutia com o povo. Sabe o que ele fazia? Ia lá conversar com o Senhor, ia lá conversar com Deus. Senhor, tenha misericórdia. Teve uma vez, inclusive, que eles reclamaram que eles queriam ter o livre-arbítrio e eles queriam comandar as coisas, escolher por si próprios. Eles queriam a condução e o controle das suas vidas. E então eles começaram a fazer o contrário daquilo que o Senhor recomendava através de Moisés, e foi um desastre. Começaram a armazenar carne que não era para armazenar, porque o Senhor disse que dispensaria diariamente. Começaram a guardar o maná que não era para guardar, porque o Senhor dispensava diariamente. E existem estudiosos e livros que registram que milhares de pessoas morreram intoxicados, envenenados por uma desobediência, porque eles disseram para Moisés: queremos o controle da nossa vida. Chega de você ficar falando em nome de Deus, porque nós parece que estamos andando em círculo e não está acontecendo nada conosco. Morreram milhares porque não deram ouvidos à voz de Deus através de Moisés. Mas Moisés não discutia com a multidão, ele ia falar com quem de fato ele devia dizer sempre, se relacionar, que era o Senhor nosso Deus. Vamos fazer isso agora. Ao invés de falarmos aqui e ali, desabafar aqui e ali, ir para a rede social e fazer um comentário, se expor, ou pedir ajuda para alguém que é meramente humano e limitado. O ser humano é limitado, ainda que seja tão poderoso e tenha recursos mil à sua mão. Mas ele é limitado, diferente do Senhor, que tem recursos para tudo, e que ele pode sim, neste momento, dar ouvidos à nossa oração e aos clamores aqui feitos. Eu vi aqui que alguém postou pedido de oração por tribulação, por causa, por enfermidade, e nós vamos entregar agora nas mãos do Senhor. Como eu disse, depor diante do seu altar aquilo que nós temos de necessidade. Olha, pode ser que você vai depositar a sua cruz, o seu fardo, vai deixar lá, deixar ao pé da cruz. Nós vamos falar com o Senhor agora e pode ser que quando você voltar depois da oração, procurar o seu fardo, ele já não esteja lá. Crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Glória a É isso que nós Deus. vamos fazer agora pelo poder da oração. Fecha os seus olhos, procura ficar em comunhão e nós vamos falar com o Senhor. Buscamos a presença de Deus, a sua santa face em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Santo. Glória ao teu nome. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, na Sua presença estamos aqui, Senhor, os seus filhinhos, os seus pequeninos. Estamos, Senhor, de
todas as partes do mundo, porque tem pessoas do Brasil, fora do Brasil, não sabemos aonde esta sala de oração alcança. Então, nós cremos que é de toda parte do mundo, Senhor. E o Senhor disse que alcançaria os quatro cantos da terra. E nós somos gratos, Senhor, porque nós fomos alcançados pela sua misericórdia, pela sua graça maravilhosa. Graça essa, Senhor, que muitos se confundem com placa de denominação. Não, nós fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo. Glória a E por Deus. isso nós te agradecemos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, que se não houvesse a sua graça maravilhosa, nós não poderíamos estar aqui falando contigo diretamente, nós não conseguiríamos, Senhor, chegar até a tua santidade. Glória, Mas Senhor. pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, nós fomos considerados filhos e cordeiros, amado Deus. Então aqui estamos para interceder por esta irmandade, esse povo que aqui se reúne, porque estão com desejo, o coração fervendo para te servir, para te louvar, para te glorificar, para usar os minutinhos das suas vidas exaltando a tua santidade. Glória Então, a Deus. Senhor, Aleluia. recebe os nossos louvores, recebe, Senhor, o intento do nosso coração, aquele irmão, aquela irmã que às vezes está enfermo, às vezes está tão tribulado, Senhor, que não conseguiu nem abrir a sua boca para cantar, mas está ali com a sua mente ligada em comunhão, na mesma comunhão que nós estamos, Senhor. Enxerga esse irmão, esta irmã, Senhor, e compreenda que mesmo no silêncio, o coraçãozinho daquele irmão, daquela irmã está para te louvar. Senhor, e quantos pedidos de oração, Senhor, porque nesses últimos dias a nossa aflição na terra é muito grande. Tanto sofrimento com enfermidades, inúmeras enfermidades, Senhor, que se fôssemos elencar as enfermidades, aqui ficaríamos horas e horas. Tu conheces as enfermidades de cada um, porque foi tu que fizeste. Então o Senhor tem o poder de ir lá somente com um olhar, não precisa nem o Senhor falar, não precisa o Senhor soprar, como foi feito com Adão para dar o fôlego de vida, não precisa nada disso, Senhor. O Senhor só no olhar, o Senhor nos conhece e pode nos dar a libertação, se for o tempo. Se não for o tempo, dá paciência para que cada um consiga ir levando a sua enfermidade, Senhor, a sua tribulação, a sua causa. Quanto, Senhor, tem causas na justiça, nas mãos dos homens, terreno, Senhor, mas tu, com a sua mão poderosa, poderá ir lá, Senhor, e aquele que está na mão do homem, que está até lá no fundo da gaveta, às vezes num arquivo morto, o Senhor tira lá daquele arquivo, tira lá do fundo e coloca na frente, e vai ser, Senhor, uma bênção, porque nós sentiremos que o Senhor está conosco. Amém. Tem uma irmã ali que está pedindo um socorro. Ela disse: eu preciso do socorro, é urgência, é emergência. Senhor, socorre essa irmã, a irmã Andréia, Senhor, a irmã Andréia Martins. Eu gravei bem, Senhor, porque ela escreveu em caixa alta, ela precisa do socorro do Senhor. Santo Senhor, Deus, seja o Santo Deus. socorro presente na hora da angústia, na vida dessa irmã, na vida do irmão Fábio, lá do Pernambuco, e quantos outros estão precisando desse socorro presente na hora da angústia. Senhor, Santo. quando o salmista falou, quando Davi falou sobre o socorro presente, eu imagino qual era a aflição que ele estava, Senhor. E nesse momento, esses irmãos, essas irmãs estão em grande aflição, necessitando de um socorro urgente, Senhor. Então, tenha misericórdia, se assim for, aprazível aos seus santos olhos, se ainda não é o momento, se ainda não é o tempo, dê para eles a paciência, dê para eles a paz, para eles alcançar o tempo e o certo que o Senhor vem na vida deles. Amado, poderoso Senhor, abençoe a cada filhinho, filhinha sua que aqui está, que tirou o seu tempo para te servir. E compensa eles com bênçãos que vêm do alto, Senhor. Não é porque existe em nós merecimento, Senhor, mas é porque o Senhor é bom, é maravilhoso. E o Senhor ouve e conhece o coração de cada um que aqui está. Aleluia. Senhor amado, nós precisamos ouvir a sua palavra. Nossas almas precisam, Senhor, do alimento que vem do alto. Nós precisamos aprender, Senhor, pela sua palavra. Então, hoje, Senhor, nos ensina.
Senhor, nos fala com as nossas almas pela sua bendita palavra. Pai, nós te agradecemos por tudo mesmo, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Jesus, bendito seja Deus. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja Deus. Então, oramos, depositamos nas mãos do Senhor. Então, descansa nele. Creia que o Senhor pode fazer uma obra linda. Ontem nós estávamos no programa que a gente ministra aí pela misericórdia de Deus, lá na Rádio Palavra Livre. E o Senhor mandou a palavra lá em Mateus, a respeito daquela figueira que Jesus Cristo foi procurar fruto nela, não achou, e deu ordem para que ela não produzisse mais fruto e ela secou. E aí o Senhor viu a admiração dos discípulos olhando para ele, pensando: Meu Deus, a figueira secou só com uma ordem dele, foi agora. Não é que ela foi secando com o tempo, não, ela secou na hora. Que é isso? Meu Deus, que poder é esse? E aí ele olhou para ele sorridente e disse: Então, vocês estão encabulados com isso que acabaram de ver? Vocês poderão fazer coisas muito maiores do que essa. Se vocês tiverem fé, vocês podem dar ordem para esse monte aqui, para ele se precipitar no mar, e ele vai fazer isso. E aí, Jesus, lá no verso 22, lembro bem, lá em Mateus, ele diz assim: E vocês, quando fizerem oração, crendo que receberão, já de fato terão recebido. Então, foi Jesus que disse isso, o Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero compartilhar isso com vocês agora, essa profissão de fé. Acabamos de orar, entregamos nas mãos do Senhor, nem precisa mais tocar nesse assunto, o Senhor sabe como agir. E as suas respostas vêm de maneira surpreendente. Então, confia, irmão, confia, irmão. Confie nas suas orações, nas nossas, e o Senhor, sem dúvida nenhuma, tem como fazer algo tremendo. O Senhor não vai se dar o trabalho de ouvir a oração de alguém que fala: estou pedindo, mas só por desencargo, porque eu não sei se dá para fazer isso, não sei se o Senhor pode fazer isso por mim, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, não é? Então, amados, vamos nos fiar no Senhor, na sua misericórdia e no seu poder. Vamos cantar mais um hino, irmã Janice? Pode cantar mais um hino, Malinai? Glória a Deus, meu amado, glória a Deus, está tão lindo, está maravilhoso, glória a Deus. Amém. Vamos cantar o 77? O hino 77. Aleluia. Hino 77 do Inário 4. Abrigado em Jesus, lutas não mais temerei. Ele é a minha luz e por ela andarei. Em Jesus, em Jesus, em Jesus confiarei. Em Jesus, minha luz, abrigado estarei. Abrigado em Jesus, posso sempre caminhar pela senda que conduz ao sublime eterno lar. Em Jesus, em Jesus, em Jesus confiarei. Em Jesus, minha luz, abrigado estarei. Abrigado em Jesus,
mesmo quando em aflição. Cristo é perfeita luz que ilumina o coração. Em Jesus, em Jesus, em Jesus confiarei. Em Jesus, minha luz, abrigado estarei. Glória a Deus, bendito Senhor. Glória a Deus. E Bendito a falando do Deus. poder da oração, né? Da oração da fé, que essa sim é poderosa, mas é a tua oração, é a minha. Tem gente às vezes que fica, ah, meu Deus, tomara que o irmão fulano viesse aqui na minha casa orar por mim. Não tem problema nenhum essa honra, e é até bíblico, né? Se está alguém enfermo, chama o presbítero e assim por diante. Mas jamais, irmão, jamais, irmã, subestime ou invalide o poder da sua oração pessoal, daquela que você faz todo dia. Ela não pode ser automática, ela não pode ser a oração com as mesmas palavras o tempo todo, como se fosse uma reza. Precisa haver um diálogo. O Senhor quer ouvir nós falarmos sobre tudo. Sabia? O Senhor é Senhor do tempo. Às vezes você fica pensando, ah, vou tomar tempo de Deus falando um negócio desse. O Senhor é eterno, ele não se preocupa com o tempo, não. Enquanto você estiver com o Senhor, vai acontecer o seguinte, irmão e irmã. Não sei por quê, mas hoje o Senhor está nos direcionando sempre para a questão da oração. Vai acontecer momentos da sua oração que o Senhor vai dizer para você, "Psiu, filho, filho, fica quietinho. Espera aí um pouquinho. Eu quero falar com você. Só ouça. E aí você vai ficar em silêncio, em comunhão, e o Senhor vai começar a falar ao seu ouvido, à sua mente, ao seu coração, vai te fazer lembrar de coisas que você já se esqueceu, vai te fazer lembrar de palavras que o Senhor mandou na sua vida e que ainda não se cumpriram e vai se cumprir, e você vai levantar daquela oração que foi uma conversa, um diálogo. Eu diria mais, foi uma audiência entre você e os céus. E nessa audiência saem resoluções importantes que mudam a sua história, a sua vida, talvez em uma oração de 5, 6, 10, 15 minutos. Tá bom? Então, é isso que o Senhor nos fez sentir a respeito. E sobre o poder da oração, quero contar algo para vocês maravilhoso. Eu, na 2010, por aí, 2011, eu tinha eu e a minha família, uma fábrica de órgão eletrônico. E nós trabalhamos muito. Deus abriu essa porta e nós estávamos trabalhando lá a esse respeito. E um dia um irmão lá do Pará, de uma cidade chamada Dom Eliseu, um encarregado regional, ele veio passear em Curitiba e visitar uns irmãos e tudo, e ele mencionou uma necessidade muito grande que eles tinham lá na cidade deles de um órgão eletrônico. E nós tivemos esse sentimento, um outro sócio que eu tinha também. Vamos mandar um órgão para eles? Vamos. Está na comunhão? Estamos. Oh, glória a Deus. Então, vamos embora. E ajeitamos com muito carinho um órgão novinho na embalagem. E colocamos na transportadora e o órgão viajou 3, 4 dias para até chegar no destino. E quando esse órgão chegou lá, o irmão encarregado que tinha vindo para cá e tinha ganhado esse órgão para a igreja já estava lá também. E foi aquela alegria, e desembalar o órgão, tirar da caixa e colocar lá no lugar, na igreja, onde aquele órgão ia servir não só para tocar nos cultos, mas também ia servir para ensinar outros aluninhos que estavam por ali. Então é uma benção, né? Deus preparou aquele órgão e nós felizes por ter doado, e eles felizes por terem ganho, por terem recebido aquela dádiva, e então foi alegria mesmo. E quando abriram, né, é muito gostoso essa emoção, né, de abrir algo novo, com cheirinho de novo, tudo, e abriram aquele órgão, e aí espetaram o órgão lá, o cabo na tomada, e tiveram um grande susto. Lá em Dom Eliseu, a tensão, a energia lá é 220. Aqui no Paraná, a energia que nós utilizamos é 110. Então lá é o dobro de carga. O órgão que foi para lá, ele tinha condição de operar nas duas energias, só que ele saiu daqui, saiu da fábrica com 110. E lá no Pará é 220.
Então, assim que eles colocaram o órgão na tomada e ligou e tocou duas ou três notas e puf, queimou o órgão. Saiu aquele fumaceiro e o órgão parou de funcionar. Vocês já imaginaram a tristeza? Porque a Irmandade estava toda ali reunida para receber aquele instrumento, aluninhas que esperaram tanto tempo para ter um órgão e de repente queimou. E aí só aí eles foram olhar que o órgão estava habilitado para 110 e eles ligaram no 220. E daí no outro dia esse irmão ligou para mim, irmão do céu, muito decepcionado, né? O órgão não tocou três notas sequer, irmão. Nós cometemos um erro muito grande aqui, colocamos o órgão na tensão errada e ele queimou e assim por diante. E eu falei, irmão, o que eu posso fazer é mandar um técnico, só que é em Dom Eliseu, lá no Pará, e nós estamos no sul do Brasil, no Paraná, então é longe, é dispendioso e dá para resolver, mas não dá para fazer isso em cima da hora. Então, vamos esperar agora, no tempo do Senhor, ele preparar um recurso para nós fazermos isso. E o irmão ficou triste lá e nós tristes aqui, né, com essa notícia. E aí o irmão, esse irmão encarregado, estava trabalhando, ele trabalha na roça, e aí diz que lá no meio da tarde, assim, ele lembrou do órgão queimando, daquele fumaceiro, do olhar de decepção dos irmãos, das irmãs em volta ali, tristes, né? Esperaram tanto tempo pelo órgão, o órgão chegou e nem funcionou. E aí ele disse que começou a chorar. Meu Deus, por que que aconteceu isso? Foi falha minha, eu devia ter sido mais cuidadoso, lido o manual de instrução ou coisa parecida. E aí ele disse que o Senhor falou com ele, assim, no coração dele. Faz o seguinte, é, reúne a Irmandade hoje. Vai em um por um. Hoje não tem culto, mas vai na casa de todos eles e pede para os que puderem se reunir na igreja. Eu vou fazer uma obra. Irmãos e irmãs, notem primeiro a intimidade desse irmão com o Senhor, de ouvir a voz de Deus, não foi voz humana, né? Como Moisés ouvia no passado. Não, foi o Senhor falando ao seu coração. E ele ter essa convicção. Foi Deus que falou comigo e eu vou fazer o que Deus me mandou. E saiu com a motoquinha dele, de casa em casa, de sítio em sítio, chamou todo mundo, diz, lembra do órgão que queimou? Tal. O Senhor disse que vai fazer uma obra hoje, para nós nos reunirmos na igreja. Olha como que isso é sério, né? E se reuniram de fato na igreja à noite, a Irmandade, todo mundo. E aí o Senhor falou para ele: olha, orem, apresenta esse órgão nas mãos de Deus, é um objeto, né? É um material, mas orem e cante um hino tal, que eu não lembro agora o número, e eu vou fazer uma obra. Bom, eles oraram, entregaram nas mãos de Deus aquilo, levantaram em obediência ao Senhor, cantaram o hino que o irmão sentiu, e aí ele disse para a irmãzinha: Irmã, em nome do Senhor Jesus, liga esse órgão. E a irmã ligou, o órgão saiu o som, funcionou, tocou um hino, tocou 10, e que eu saiba até hoje esse órgão está funcionando lá. Depois eu fui lá em missão, inclusive, atender uma reunião de mocidade, um ensaio, e eu vi o órgão lá funcionando. Aí o irmão encarregado ainda me disse assim, irmão, você podia abrir o órgão aí e ver o que aconteceu. Eu falei, eu abri esse órgão? Nunca, não ponho a mão nesse órgão, nunca. Ele está funcionando pela misericórdia de Deus. Não sei quem foi que mexeu nele, mas foi alguém do céu. E ele está funcionando, glória a Deus, louvado seja Deus, a obra que Deus faz é irretocável. Poder da oração e ousadia na fé. Se Deus falasse com você, irmão, irmã, você teria coragem de fazer o que Deus mandou? E interpretar assim, foi Deus que me mandou, eu vou fazer, vai ser levado a efeito e nós vamos ter resultado. Você tem essa coragem de crer na oração, de entender que, de fato, o Senhor pode fazer o que for necessário, porque Ele faz as coisas impossíveis? É disso que nós estamos falando hoje, da oração poderosa que vai lá nas coisas impossíveis e as faz serem possíveis, que depois que você recebe isso, você fica pensando, meu Deus, né? Foi tão rápido, foi tão simples, mas não foi simples. Foi o poder misterioso e sobrenatural da oração e essa oração com fé. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, né? São obras que eu estive junto lá. Depois, eu fui em missão lá nesse lugar, olhei o órgão, vi a Irmandade, eles me contaram de novo como Volta aí, aconteceu, um pouquinho e de coisa na essas mão. coisas acontecem Isso todo também. dia, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, porque Deus é maravilhoso e está pronto, com ouvidos sensíveis para ouvir
os nossos clamores, as nossas preces, as nossas orações. E se elas forem com fé, então, aí acabou, não tem o que segura, não tem o que atrapalha, não tem o que frustra o plano maravilhoso de Deus na nossa vida, ajudando-nos a escrever a nossa história. Glória a Deus. Tem alguém que o Senhor vai ajudar a escrever a sua história. Só que tem uma recomendação. Esqueça do passado. Esqueça. Feche essa porta. Daqui para frente, o Senhor te ajudando. E esqueça também de ficar só pensando no futuro. Farei, serei. Não. Sou, estou, porque o Senhor está comigo. Estou escrevendo a minha história a partir de agora. E se for necessário, o Senhor pega na minha mão, porque a minha caligrafia não é tão boa, mas a do Senhor é perfeita. E Ele vai escrever uma história linda. Aleluia. Na história de muita gente que está aqui agora. Creia, irmão, no poder da oração e da fé. Não subestime a sua oração, viu? Mesmo aquela que você faz no ônibus, mesmo aquela que você faz trabalhando, lavando louça, mesmo aquela que você às vezes pensa, mas será que Deus, olha como que eu estou, nem estou trajada adequada para falar com Deus. Lembre-se que não é com o Deus, mas com o Senhor poderoso e cheio de Vem misericórdia cá, que meu pode amor, sim vem aqui. fazer obra na Vem, nossa vida. Tá vem bom, meus cá, vem. queridos? Vem cá, vem. Tem um microfone aberto aí. Tem alguém interferindo, irmão? Já desliguei, irmã Elifelete. Deus Acho que a irmã abençoe. não viu. Amém. Eu também faço isso às vezes. Eu me distraio. E aí, tá bom, queridos? Não estou recriminando ninguém, tá bom? Só recomendando para a gente ter uma comunhão perfeita e alcançarmos aquilo que o Senhor está dispensando para nós aqui agora. Pegue a sua parte, irmão e irmã. Aproprie-se disso, porque o Senhor está dispensando para nós, os seus filhinhos, o seu povo. Vamos cantar mais um hino? Glória a Deus. Fechou, meu amor? O hino 237. Glória a Deus. 237 do Inário 4. Senhor, preciso mais da tua luz. Senhor, preciso mais da tua luz, que pode as trevas dissipar e em temor fazer andar. Vencerei, vencerei se viver na luz. Vencerei, vencerei se viver na luz de eterno esplendor, a luz que é Cristo Redentor. Senhor, preciso mais da tua paz. Senhor, preciso mais da tua paz, que faz viver em comunhão e faz vencer a tentação. Vencerei, vencerei, tendo a tua paz. Vencerei, vencerei, tendo a tua paz. E faz aqui o meu pesar em júbilo se transformar. Senhor, preciso mais do teu poder. Senhor, preciso mais do teu poder. Prosperarei com teu vigor e vencerei o tentador. Vencerei, vencerei com o teu poder. Vencerei, vencerei com o teu poder. Vitória em ti alcançarei
e no teu reino gozarei. Glória a Glória. Deus. Vamos vencer, irmãos. Vamos vencer, irmãs, em Cristo Jesus, o Senhor. As lutas são dele. Ele disse, inclusive, as vitórias são nossas, porque ele tem feito essas promessas maravilhosas a respeito de nós e mesmo por conta de nós que somos tão falhos, tão fracos, não é? Louvado seja Deus. Irmãos queridos, irmã Elinai, eu senti de ler uma palavra aqui. E Glória a Deus. antes de começar, o Senhor já tinha pulsado assim no meu coração a respeito dessa palavra. E vamos ler. Vai ser muito gostoso, porque é o Senhor dispensando para nós. Em tempo, o- eu tinha sido ordenado e eu fui atender um culto numa igreja bem grande que era a nossa central. E eu cheguei naquela igreja num domingo à noite, ela estava muito cheia. Eu presumo que de 1.500 a 2.000 irmãos que se reuniam ali. E eu me senti numa responsabilidade tão grande, e eu sendo um menino com 31 anos, e fraquejei como ser humano, porque eu fiquei olhando para aquelas pessoas e pensando, Senhor, tem gente com N necessidades aqui. Tem gente aflito, tem gente com dor, tem gente desenganado, tem gente desempregado, tem gente que está fraco na fé, está revoltado com Deus, e enfim, toda sorte de carências e necessidades. Tem outros que vieram aqui só para ver se Deus existe mesmo, e assim por diante. E aí, Senhor, quem sou eu? E foi me dando uma preocupação, irmãos, uma preocupação com aquilo, olhando para cada rosto e pensando: o que será que está acontecendo com ele? Ele está aqui só congregando, ela está aqui só congregando e veio para cantar e louvar o Senhor e está tudo bem? Ou ali se encerra uma necessidade tão terrível que precisa ser resolvida hoje ainda? E a minha mente foi ficando agitada com aquilo, eu angustiado, clamando ao Senhor: tem misericórdia, Senhor. Aqui já passaram homens muito graves, responsáveis, usados pelo Senhor, homens valentes e abençoados e abençoadores, que inclusive a mim disseram muito quando o Senhor os usava. Então, estar aqui agora é um fardo e um peso tão grande, Senhor. Tem misericórdia de mim. O que que eu estou fazendo aqui? Essa é a verdade. E aí eu me lembro que chegou a hora da palavra. Deus abençoou que eu me esqueci daquilo. E o Senhor mandou a palavra, eu exortei, bem curtinho, uma palavra bem curtinha ali de uns 10, 15 minutos ou talvez menos. E quando nós nos ajoelhamos para orar, para agradecer, eu fiquei numa aflição muito grande, pensando. Me veio aqueles pensamentos de novo. Meu Deus, tinha uma multidão aqui na igreja e o Senhor mandou esses 5, 10 minutinhos de palavra. Ah, que dó, meu Deus, meu pai que devia estar pregando aqui. E eu fiquei ali naquela contenda com Deus, entendendo que não tinha sido suficiente, e que as pessoas iam embora pensando: ah, e aonde que nós viemos, por que viemos aqui, e assim por diante. Coisa de menino, coisa de homem fraco, né? E aí, então, quando nós estávamos ali ajoelhados, e eu triste ali, pensando nisso, né? E o Senhor falou de maneira muito clara e me mostrou assim, como num quadro vivo. Não sei se vocês todos conhecem, mas às vezes nos pontos de parada, quando a gente viajava, a gente comprava isso, aqueles melzinhos que vai dentro do saquinho, assim, e vai emendando um no outro, assim, aquelas tirinhas. E Deus me mostrou um quadro muito interessante a respeito daquilo, que eu tinha várias daquelas fitas aqui no meu pescoço, e a Irmandade estava em fila, um aqui e outro ali, assim, eu no meio, e eu ia dando um melzinho daquele para cada um. E aí o Senhor disse ao meu coração e me respondeu e me libertou, dizendo: eu sei o que a minha igreja, meus filhos, as minhas ovelhas precisam. Hoje era só melzinho mesmo que precisava. Eu sei da necessidade. Não se preocupe com isso, isso não é sua responsabilidade. Seja apenas vaso, seja apenas instrumento. E aquilo me deu uma paz, assim, uma tranquilidade. Falei: ah, glória a Deus, né? Então o melzinho foi distribuído e se hoje é só isso, louvado seja Deus. Fui embora tranquilo, né? Eu estava sendo amadurecido, sendo trabalhado ainda pelo Senhor. Quando eu cheguei em casa, passou uns minutos, o telefone tocou, era minha mãe. E aí eu atendi: mãezinha e tal, o que que foi? Ela não tinha ido ao culto aquele dia.
Nem meu pai estava em outra igreja. E aí ela disse, ó, o seu irmão estava no culto e ele quer falar com você um pouquinho. Só que ela passou o telefone para mim e ele não conseguia falar comigo. E falava em língua, e eu fiquei pensando, por que que ele está falando em língua, né? Daí a minha mãe pegou o telefone de volta e falou, olha, ele não consegue falar com você, ele está falando em língua. E ele estava no culto que você atendeu hoje. E aí ele saiu, e quando ele entrou ali na avenida, ele foi descendo, e estava passando em frente à Casas Bahia, o Senhor encheu ele de virtude e ele começou a falar em língua, recebeu o dom de novas línguas, naquele culto que eu achei que não tinha acontecido nada. Mas o melzinho do Senhor entrou na vida do meu irmão também, e ele chegou lá na casa da minha mãe falando em língua, o Senhor deu um presentão para ele da glória, né? Então, é o Senhor quem sabe o que você, o que eu, o que todos aqui reunidos precisam. E Ele tem um jeito todo especial de falar conosco. Então, o Senhor não vai aspergir assim, ó, toma aí para quem servir, pegue para você e pronto. Não, não, o Senhor é zeloso, Ele é cuidadoso na sua fala, Ele é cuidadoso nos seus critérios. O Senhor não nos trata como multidão, Ele vai falar com você especificamente. Cabe a você entrar em muita comunhão para entender. Agora é aqui comigo, o Senhor está falando comigo essa palavra. E você pega a sua parte, guarda, esconde. Às vezes você esconde tão bem escondido que acaba esquecendo. E quando o Senhor se cumpre, ainda ele tem que te lembrar que ele fez uma promessa na sua vida e essa promessa está sendo cumprida. Não é? Passe o tempo que passar. Custe o que custar, as promessas vívidas, vivas do Senhor vão se cumprir na sua vida, na minha e nas nossas, e o Senhor está nos fazendo lembrar aqui. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, 1, o primeiro. Glória ao 1 de Senhor. Atos dos Apóstolos, tá bom? Vamos fazer a leitura. Fique em comunhão. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude, vinda do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Até aqui, senhores. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, como eu disse ontem, nós tivemos um programa que nós fazemos toda quarta-feira e Deus mandou uma palavra a respeito de Jesus, da sua história, do seu ministério, dos 35 milagres que se fala muito. Você consegue até pesquisando na internet saber sobre eles, que foram grandiosos. Eles estão registrados, 35 milagres do ministério de Jesus. Alguns nos vêm à mente agora, outros, quando a gente vai lendo a palavra e relembra, olha, Jesus Cristo curou, Jesus Cristo se encontrou com o filho da viúva, lá de Naim, ressuscitou, devolveu para ela. Jesus Cristo libertou o cego lá em Jericó.
E foi uma obra maravilhosa, linda, porque foi a última vez que ele passou por Jericó. Se aquele cego não tivesse gritado tanto e pedido, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, talvez ele não teria visto o rosto do Senhor Jesus, que foi a primeira coisa que ele viu quando foi liberto. Então, essas dispensações maravilhosas a respeito de Cristo, parece que é uma extensão de ontem para hoje, quando nós encontramos agora em Atos dos Apóstolos as recomendações do Senhor Jesus nas suas doces palavras, dizendo inclusive: ficai em Jerusalém, não se afaste de lá até que do alto você seja dado o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, de fato, foi dado, se cumpriu. Eu acabei de dizer agora, inclusive, dom de falar em línguas. Uma pessoa é tão visitada pelo Espírito de Deus que ela começa a falar a linguagem estranha, a linguagem dos anjos. A irmã Janice estava numa live que o irmão William estava presidindo numa sexta-feira, lá na nossa casa, numa aflição, numa prova que nós estávamos. E quando encerrou a palavra e começou a oração de agradecimento, a irmã Janice começou a falar em língua. Só nós dois lá no nosso quarto, o Senhor passou por lá pelo seu Espírito e a fez sentir a doçura do Espírito de Deus, falando em dom de novas línguas que nos edifica. E isso é tão maravilhoso, tão misterioso. E o Senhor dizendo isso, e aonde nós vamos chegar agora, que é maravilhoso demais, demais, a recomendação desta palavra. O Senhor disse isso: fique em Jerusalém, o Santo Espírito vai ser despejado sobre vós, e depois vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, em Judá e até os confins da terra. Você entende que neste momento o Senhor estava falando de você e de mim? Que nós seríamos suas testemunhas nos confins da terra, longe de lá onde tudo aconteceu. Mas não importa, porque o Senhor, pela sua graça bendita, nos deu a condição também de sermos suas testemunhas e darmos prova de que Ele vive, de que Ele existe, até que Ele venha nos buscar. Você já parou, irmão e irmã, para pensar a responsabilidade que é ser testemunha de Cristo? O que é de fato que nós devemos ser e fazer? Glória a Deus. Já está registrado na palavra de Deus e nos anais da história cristã que o homem e a mulher não é salvo pela sua obra apenas. Que as obras, por mais perfeitas e impecáveis que sejam, que o homem mais honesto e que tenha as melhores qualidades, isso tudo ainda diante do Senhor e diante da sua graça é reputado como trapo de imundície. Porque o Senhor quer que de fato nós caminhemos com Ele e recebemos a sua graça. E testifiquemos que Ele é Jesus. E que alguém olhe em nós com esse rosto que os janeiros vão fazendo definhar, vão colocando uns vincos, umas rugas no nosso rosto, o acúmulo de janeiros. Mas quando as pessoas olham para nós, parece com Jesus Cristo. Você já teve essa sensação? Você já viveu isso, irmão, irmã? De você entrar em algum ambiente e alguém dizer assim: você é de algum lugar que não o que eu conheço, né? Você é cristã? Eu notei desde o princípio. Quando você chegou aqui, entrou uma paz, as coisas mudaram. Você já viveu isso, irmão? Já viveu isso, irmão? De ser visitado por alguém que é representante, que é testemunha de Cristo? E você é. E aí, se alguém agora está pensando, Senhor, eu não estou conseguindo direito, né? Meus vizinhos, se olhar para mim, alguém que olhar para mim agora, não vão encontrar Cristo em mim. E não estamos falando do vestido comprido, do cabelo sem cortar e dessas bobeiras todas de hábito e costume. Nós estamos falando do caráter de Cristo que está aqui, na janela das nossas almas, que são os nossos olhos. Você consegue transmitir isso, irmão e irmã? Porque às vezes as pessoas ficam procurando o porte de uma santa de Deus simplesmente pelo traje, simplesmente pela uma identidade que existe em determinadas denominações. Não tenho nada contra denominações, mas nós estamos falando de homens e mulheres que convivem com Cristo e que a partir desse momento tornam-se espelho de Cristo.
Inclusive, vemos Paulo dizendo, né? Em verdade, nós vemos agora ele em enigma, mas vai chegar a hora em que nós o veremos face a face. Sabe como que é ver em enigma? É ver um pedacinho de Cristo em mim, ver um pedacinho de Cristo na minha esposa, na Janice, ver um pedacinho de Cristo na irmã Elinai, ver um pedacinho de Cristo na irmã Márcia Rezende, ver um pedacinho de Cristo em cada lugar. Nós vemos Cristo em enigma, mas vai chegar a hora que nós vamos vê-lo face a face como ele é. Vai ser assustador, vai ser tremendo, porque ele vai sorrir para nós. E é o nosso mestre. Não sei se você deseja isso, mas eu desejo ardentemente. Eu já sei até o que eu vou falar com Cristo quando encontrá-lo. Se você não sabia, vai sonhando também, porque vai ter o seu tempo, a sua hora em que ele vai sorrir para você, vai te chamar pelo um nome que ainda você não sabe, porque nossos nomes serão trocados e nós vamos saber, está falando comigo, esse é meu novo nome, e nós vamos ter tempo. O Senhor é tão ético que ele vai explicar para nós coisas que nós não estamos entendendo agora. Aleluia, o nome do Senhor, ele está dispensando para nós agora a condição de nós continuarmos e de sermos de fato representantes do Senhor, testemunhas dele aqui. Você consegue, irmão? Você consegue, irmão? Sozinho não, né? Mas se você eleger o Senhor agora, o Senhor vai te dando um jeito todo especial de ser transformado. Vai te amadurecendo, as palavras que você dizia daqui a pouco não cabem mais na sua boca, a maneira com que você pensava a respeito dos outros, inclusive, vai mudando, e daqui a pouco alguém olha para você e diz: Meu Deus, como você mudou! E mudou para melhor. E aí você vai se lembrar dessa palavra: o caráter de Cristo e a sua conduta é suficiente para me transformar e me fazer medida de varão perfeito para entrar na sua glória e cear com Ele. Naquele dia que a grande mesa estará preparada e nós vamos ver a face do Mestre. Ele vai presidir a Santa Ceia para nós. Nós vamos cantar, vamos louvar o Senhor, e esse amor que nós sentimos por Ele agora vai transbordar, porque aí vai ser algo perfeito. Hoje não é perfeito, porque nós às vezes estamos tão imbuídos na comunhão e na paz, acontece alguma coisa e o inimigo tem esse poder, às vezes, de nos dissuadir de entrar em comunhão e de buscar o Senhor. E hoje o Senhor está aqui nos encorajando pela Sua palavra. Vem para cá, vamos continuar a nossa conversa. O Senhor quer conversar contigo e Ele quer que você converse com Ele. Irmãos queridos, a sua oração não tem que ser a perfeição da fonética, não tem que ser a retórica que impressiona. Não, a sua oração tem que ser sincera, saindo do coração e dizendo: Senhor, estou aqui. Pode ser que exista alguma oração, eu já fiz algumas dessas, às vezes eu me lembro disso e até fico envergonhado, porque eu orei em uma aflição tão grande e eu dizia: Senhor, se não vai acontecer nada, se a sua palavra não vai se cumprir a esse respeito, e não estamos falando do Senhor, estamos falando de mim, talvez eu não esteja na condição de alcançar isso. Senhor, então acaba com a minha vida. Para mim não está servindo viver desse jeito e eu não quero mais que seja assim. O Senhor gosta dessas ousadias, dessas coragem, que às vezes parece até meio ignorância. Se isso é jeito de falar com o Senhor, mas eu estava falando com o Senhor a respeito de mim e não dele, que ele continua sendo o Senhor dos senhores e o Rei da glória. Mas tem hora que nós precisamos disso. Não é muito melhor nós achar que passamos, nos excedemos, passamos os limites nos pés do Senhor, chorando aos seus pés, do que nós chorarmos nos pés de alguém, ou diante de um tribunal, ou pior, falando com alguém que não quer ver o nosso bem, e nós ficamos às vezes ali compartilhando esses segredos e nos entregando nas mãos das pessoas que não nos querem ver bem. Então, queridos, hoje o Senhor nos dá uma pequena aula de como nós nos comportarmos e ser seus representantes nessa terra. Primeiro de tudo, é preciso que você aceite que seja assim. Depois, irmão querido, irmã querida, tem duas coisas que precisam ser mudadas aí. Uma delas é não ficar olhando para o passado, nem que ele tenha sido maravilhoso, tenha sido bom. Ah, eu fui isso, eu fiz aquilo, os meus resultados foram esses, eu quero ser respeitado por esses resultados. Não, querido, ou às vezes alguém está olhando e dizendo: ah, meu passado é difícil de lembrar, e você fica revisitando lá: não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, como eu fui fraco, como eu era fraco. Pare agora com tudo isso.
A palavra de Deus te dá um novo termo, um renovo, uma condição de você daqui para frente caminhar lado a lado com o Senhor e buscando a perfeição, dar uma deslizada, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu estou segurando na sua mão direita, está faltando alguma coisa que eu não estou compreendendo, Senhor. Eu quero ser o seu espelho, Senhor. Ainda que seja enigma por enquanto, mas eu quero que as pessoas olhem encontre um pedacinho do Senhor em mim, na minha fala, no meu olhar, no meu gesto, no meu sorriso, no bom dia que eu dou por aí na rua ou não, mas eu quero, sim, Senhor, que as pessoas sintam-se bem ao meu lado e mesmo sem eu não falar nada, que elas sintam a sua natureza, que essa exale de mim como um perfume gostoso. Glória ao nome do Senhor. E se você está ouvindo esta palavra e comendo daquilo que o Senhor te manda, o Senhor te capacita para que isso aconteça na sua vida e na sua história também. Não tem nada que impeça a palavra de Deus de ter livre curso e se cumprir. Quando o Senhor diz aqui, permaneça em Jerusalém, até que do alto você seja dispensado o meu espírito, ser-me-ão testemunhas até os confins da terra, em Jerusalém, Judá, em Samaria, onde quer que seja, o Senhor está também dizendo para você, querido irmão e querida irmã, você é a minha propaganda viva na terra. As suas palavras, o seu gesto, o seu olhar, a sua conduta, o seu caráter, todo ele tem que remeter as pessoas a mim, trazer as pessoas ao pé da cruz. E às vezes nem precisa dizer nada. Olha, eu sou cristão e lá nesse lugar você também vai alcançar o mesmo que eu alcancei. Não, às vezes alguém vai chegar e dizer, meu querido, o que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua história? Eu vejo um brilho que está diferente no seu rosto. Eu não consigo entender você sorrindo quando eu sei que você tem tantas lutas, tantas provas, tantas aflições. O que de fato está acontecendo? E aí você vai dizer: sou de Cristo, tenho um grau altíssimo de parentesco com Ele, porque Ele disse um dia, reunido com os seus discípulos, quando a sua mãe queria lhe falar, e os seus irmãos, e Ele disse: minha mãe, meus irmãos, quem goza de um grau de parentesco comigo altíssimo, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E você tem lutado, não é, irmão? Você tem lutado, não é, irmã? Para fazer a vontade do Senhor e ser por Ele alcançado, então você tem um grau de parentesco. Acrescente-se ao seu nome e sobrenome o nome de Jesus Cristo, Senhor, Jeová Jiré, o Emanuel. Ele está no seu nome, queridos irmãos e irmãs. Então não tenha dúvida que há poder no nome do Senhor e Ele está conferindo isso para nós hoje nesta palavra tão simples, tão singela, tão leve, mas que eu posso continuar aqui enquanto o Senhor estiver falando comigo, horas a fio, falando desta misericórdia, deste favor, deste poder e desta graça bendita que inunda o nosso ser a cada dia, em cada amanhecer, irmão, irmã, lembre-se disso. Quando você respirar e pensar, acordei, mais um dia, às vezes o sol já está começando a brilhar lá fora, agradeça ao Senhor e saiba que você tem a oportunidade, já que fechou as portas do passado, de ser um homem e uma mulher muito melhor do que você foi ontem. E não é pelo seu poder, não é pela sua condição. O homem não tem condição de acrescentar um côvado à sua estatura, não é? É pelo Senhor, porque sem Ele nada temos e nada somos, mas com Ele somos vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos ver as suas palavras se cumprirem e a sua glória se manifestar entre nós a cada dia, a cada momento, a cada oração, a cada palavra, a cada profissão de fé, a cada jejum. Glória ao nome do Senhor. O Senhor vai se manifestar e fazer coisas maravilhosas. Ele não é nosso serviçal. Ele é Senhor dos senhores, mas quando nós nos aproximamos dele, dele emana um poder glorioso, maravilhoso, e isso nos contagia e nos faz sermos quem nós somos. Tá bom para você, irmão? Tá bom para você, irmã? Sinta a consolação desta palavra bendita, que tem a condição, o poder. A partir de agora, quando você se levanta do seu lugar e diz: eu quero Cristo na minha vida, na sua totalidade. Eu quero Cristo enquanto eu tomo um cafezinho, enquanto eu tomo banho, enquanto eu caminho por aí, andando de bicicleta, enquanto eu negocio. Olha como fica sério. Eu quero Cristo na minha vida e que o seu caráter, a sua conduta, seja uma constante em mim e não uma prerrogativa para que alguém fique me elogiando. Não, não, muito pelo contrário, para que alguém também seja alcançado, atingido pelo Senhor, porque você, irmão, porque você, irmã, acreditou, creu nesta palavra e pegou Cristo
como seu exemplo, como seu modelo, como seu mestre, como seu Senhor, como seu amigo. Glória ao nome do Senhor. Então nós estamos falando de algo perfeitamente possível, está acontecendo aqui e agora. Pelo poder desta palavra bendita, o Senhor está transformando as pessoas e colocando um pouquinho mais da sua índole, do seu caráter, do seu perfume, para que você, de fato, seja o homem e a mulher testemunha de Cristo até que ele venha nos buscar. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Queridos, terminamos a Glória a Deus. palavra. Tem alguém que sente de fazer oração, de agradecimento? Irmão Elifelete, o Ah, irmão Dom está conosco. Ele acredita também, ele é lá do Canadá, ele está conosco. Se o irmão quiser convidá-lo para orar, agradecimento. Melina, perdoa, cortou, eu não entendi quem que está Ah, comigo. sim, minha conexão está bem ruim. Eu estou falando que o irmão Dom, ele está conosco, ele preside aqui na salinha também, ele é cooperador lá no Canadá. Se o irmão quiser convidá-lo para fazer a oração, Ô, irmão, por favor, meu querido, ora a Deus por nós, agradeça. Que honra tê-lo aqui, viu? Deus abençoe, Deus abençoe. glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu irmão querido, te amo em sinceridade de Cristo, viu? Seja bem-vindo. Faça oração de agradecimento para nós, vai ser uma honra. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos sim. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Deus amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Eterno Deus, Pai de misericórdia, mais uma vez na sua presença, Senhor. Ajoelhado eu estou, Senhor Deus, e agradecendo, Pai, por mais um dia de vida que tu deu a mim e a nós todos, Pai. Glória ao teu santo nome. E preparou, Senhor, para nós essa tarde, Senhor, essa reunião, Pai eterno. Nós somos gratos a ti, Senhor, de sermos escolhidos, Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo, Pai, aquele que nos dá força, Senhor, aquele que nos guarda, aquele que veio para nós, Senhor, salvar a nossa alma, Senhor, e dar nossas condições, Pai, para que possamos, Senhor, a te louvar, a te glorificar, até mesmo, Senhor, pedir perdão, Senhor, pelas nossas faltas, seja ela pouca, seja ela muita, nossos pecados, Senhor, as nossas transgressões, Senhor, o qual nos acompanha, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Perdoa nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, quantas vezes, Senhor, tu nos perdoou, Senhor Deus. Nunca deixou nós, Senhor Deus amado, aleluia, sem falar contigo, Senhor. Pelo perdão, Senhor Deus amado, aleluia. No nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai eterno, qual, Senhor, responde por nós, Senhor Deus, nos dias mais difíceis da nossa vida, Pai eterno. A sua misericórdia, Senhor, sempre nos traz, Senhor, alegria, Pai eterno, de portar, Senhor, aleluia, a aparência do seu Filho Jesus Cristo. Não somos nós que falamos, Pai eterno, não somos nós que enxergamos, Senhor, a sua palavra que nos diz, Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor Deus. Se olhamos para nós, Senhor, cheio de defeito, Pai, errantes, Pai eterno, aleluia, Senhor, mas com o poderio dos céus, Senhor, de te servir, Senhor, de olharmos, Senhor Deus amado, aleluia, indigno, Pai eterno, mas olhando o verdadeiro, Pai eterno, que um dia, Senhor, nós vamos cantar um hino que nunca foi cantado aqui na terra, Pai eterno. A sua misericórdia nos encontrou, Senhor Deus, deu a nós, Senhor Deus amado, essa grande esperança, Senhor Deus, aleluia, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor, pelos hinos cantados, Pai, tocados, Senhor, ouvidos, Senhor Deus amado. Aleluia, somos gratos, Pai, pela grande misericórdia, Pai eterno, de ter escolhido cada um de nós,
Senhor Deus, para que ouvíssemos essa palavra, Senhor. Aleluia, Senhor, nós vemos, Senhor, o teu poder, Senhor Deus amado, usando, Senhor, um homem aqui na terra, Senhor Deus, mas as palavras, Senhor, são como espada, Pai eterno, aleluia, que penetra, Pai eterno, aleluia, Senhor Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor, a sua palavra, Senhor, mexe, Senhor, nos nossos órgãos, Pai eterno. Aleluia, Senhor. Continua nos ajudando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, aleluia, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor Deus amado, aleluia, Senhor. Aleluia, Pai, não deixa-nos a sós, Senhor. Aleluia, ajuda-nos, ó Pai eterno, que menos erramos, Pai, que menos faltamos, Senhor Deus. A tua misericórdia é tão grande, Pai eterno, nos trouxe até o dia de hoje, Senhor Deus. Temos certeza, Senhor, se nós permanecemos firmes e fiéis, buscando, Senhor, a tua justiça, Senhor, a paz, Senhor, a santidade, Senhor, a caridade, Senhor, temos certeza que tu nos dás, Senhor Deus amado, aleluia, Senhor. Os dias parecem distantes, Pai eterno, muitas das vezes, Senhor, achamos que era um final até, Pai, mas, Senhor, outros dias achamos, Pai eterno, que nunca acaba, Pai, sempre esperando, Senhor, mas nós, Senhor, sentimos, Senhor, seja o teu dia no nosso dia, Pai, seja o nosso dia no seu dia, Pai eterno, aleluia, Senhor, que entendemos, Senhor, no piscar de olho, Pai, tu faz movimento, Pai amado, aleluia, Senhor, glória ao teu santo nome, Senhor, somos gratos a ti, Senhor, por esse novo, Senhor, aleluia, Senhor Deus amado, esse novo start, Pai, esse novo começo, Pai eterno, aleluia, Senhor Deus, cada minuto, Pai eterno, é um novo começo, Senhor, na santidade, no amor, Senhor, na espiritualidade, Pai eterno, somos gratos a ti, Pai. Eu sou grato a ti, Senhor, aleluia, Senhor, de ser convidado, Pai eterno. Muitas das vezes não temos força, Senhor Deus, aleluia, mas, Senhor, aleluia, não são as nossas forças, Pai, a tua força, Senhor, as tuas palavras, Pai eterno. Muitas vezes procuramos palavras, Pai eterno, e não achamos, Pai amado, aleluia, Senhor, mas a tua palavra, Senhor, tu falaste para nós, Senhor, para que nós não se preocupássemos o que íamos falar, Senhor Deus amado, Senhor, eu não estou falando, Senhor, aleluia, Pai eterno, com juízo, Pai eterno, aleluia, Senhor, que opera nessa terra, Pai amado, glória ao teu santo nome, Senhor. Estamos falando, Senhor, que é o juízo dos juízes, Pai eterno, essa palavra, Senhor Deus amado, que sai na boca dos teus servos, Pai eterno, aleluia, Senhor, vem do céu, Pai amado e poderoso. Nós somos gratos a ti de ouvir, de poder falar, de poder proclamar, Senhor, que tu, Senhor, é maravilhoso nas nossas vidas, Pai eterno. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aleluia, Senhor Deus, aleluia, receba o nosso amor aí nos céus, Senhor, e prepara nós, Senhor, para que recebemos cada vez mais, Senhor Deus amado, sentimos a tua presença, Senhor, aleluia, Senhor Deus, a sua misericórdia, Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor Deus, aleluia, Senhor, aleluia, pelo mar, Senhor Deus, pelo dia, pela lua, pelas estrelas, Pai eterno, pelo sol, Senhor, pelos meus irmãos, minhas irmãs, Pai eterno do YouTube, aqui do Zoom, Senhor, quantos entraram, quantos não entraram, quantos entraram e saíram, Pai eterno, mas eis-nos aqui para lhe agradecer, Senhor Deus, por todos esses, Pai eterno, aleluia, Senhor, Deus, aleluia, continua nos abençoando, nos ajudando, Pai, que seremos todos os dias vencedores, Pai eterno, não importa, Senhor, o dia, mas nós sabemos, Senhor, que somos vencedores todos os dias, Pai eterno. Ó Deus, somos gratos, Senhor, por tudo, Senhor Deus amado, maiormente pela sua santa e bendita palavra, Senhor. Somos gratos a Ti, no nome do Seu Filho e amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina e reinará por toda a eternidade. Amém. Ei, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Melinai, vamos cantar mais um hininho? Meu querido Pode. irmão, Deus abençoe pela oração, pela honra da sua participação aqui conosco. Que gostoso, que gostoso. Vontade de te dar um abraço. Amém. Deus vai preparando, né? Glória
Receba um abraço no amor de Jesus Cristo, meu irmão. Amém, querido. O irmão também receba o nosso. Amém. Vamos cantar o hino. 78 da irmã. O hino que a irmã pediu aqui, o 78. Quem que foi a irmã que pediu o 78? Vamos cantar, depois a gente acha. Glória a Deus. Eu espero firmemente com Jesus ir descansar. Tem tudo a ver com o que ouvimos até agora, né? Eu espero firmemente com Jesus ir descansar lá no céu alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente minha alma em pensar na glória que no céu irá gozar. Vida eterna em glória vou no céu gozar. Com Jesus que para Deus nos adotou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória vou no céu gozar. De Jesus o rosto santo eu no céu vou contemplar, onde não há dor nem pranto, aleluia. Um sublime novo canto vão os santos entoar, na glória que no céu eu vou gozar. Vida eterna em glória vou no céu gozar, com Jesus que para Deus nos adotou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória vou no céu gozar. Quando no céu desejado, vitorioso eu entrar, lá verei Cristo exaltado, aleluia. No seu trono assentado, junto a ele irei reinar, com glória os bens eternos desfrutar. Vida eterna em glória vou no céu gozar, com Jesus que para Deus nos adotou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória vou no céu gozar. Glória a Deus. Foi a irmã Vanusa que pediu esse hino, né? Nós não sei se pudemos atender todos, né, os hinos, mas dia 28, se eu não me engano, nós estamos de volta, né, irmã Elinai? Se Deus Sim. quiser. E a gente continua cantando com vocês. E se vocês nos suportarem, né, nossas falhas, nosso jeitinho, nós vamos caminhar junto até Jesus Cristo vir nos buscar. Amém, E Senhor. eu não tenho dúvida que um dia ou outro a gente vai estar assim, distraído e alguém vai aparecer e vai falar: Mãe Felete, faz um ano que eu congrego na salinha com vocês. E aí nós vamos dar aquele abraço gostoso, glorificar a Deus e esperar Cristo vir nos buscar, não é? Tá tudo bem com você, irmão, irmã? Você ouviu a palavra, conseguiu guardar a sua parte? Porque não tenha dúvida nenhuma que o Senhor cumpre a sua palavra e não por nós que somos fracos, mas pelo seu amor, pela multidão da sua misericórdia, não é? Então, irmã Elinai, de todo o coração, eu e a irmã Janice agradecemos a oportunidade, a honra de sermos apresentados para essa multidão de gente que estão aqui, que estão no YouTube. Louvado seja Deus. Para mim, para nós, não tem algo melhor e mais honroso, e é o ponto alto da nossa semana, do nosso dia, é estarmos aqui reunidos. Glória a Deus. Amém, amém. Deus Considerações, abençoe. irmã Elinai, por favor, fique à vontade aí. Deus abençoe, irmão Elifelete. Deus abençoe, irmã Janice. Eu fico muito à vontade quando
tem alguém lá na plataforma do YouTube, né? Porque devido à minha internet estar oscilando muito, a Janice fez uma coisa linda. Ela ficou lá na plataforma do YouTube e eu estava aqui na plataforma do Zoom, que se caísse, eu estava por aqui. Então, Deus abençoe pelo seu trabalho lá, irmã Janice, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Elifelete, pelo trabalho lindo. Eu quero Amém. agradecer os 223 irmãos que conectaram nessa reunião. Glória a Nós Deus. cremos que tivemos mais de 330 pessoas assistindo, porque tem muitas casas aí que estão em duas, três pessoas, né? Uhum. Nós temos aqui a irmã Adriana, ela e a mamãe dela que assiste lá da Bahia, elas estão ali em duas pessoas e muita gente está assim. E também Uhum. queria agradecer toda a Irmandade presente na plataforma do Zoom, na plataforma do YouTube, e dizer para vocês que amanhã nós temos um dia cheio de oração. Nós temos oração aí desde as 6 da manhã e eu não sei como que vai ser, nós vamos arrumar tempo para os nossos compromissos no dia de amanhã, mas eu conto com a presença de vocês. É feriado, quem tiver disponibilidade, tá? Que também não deixem as vossas famílias para poder estar aqui. Amanhã é um dia de família, um dia de feriado, né? Principalmente as irmãs que os esposos não servem a Deus. Tomem bastante cuidado com isso. E eu quero agradecer a Deus pela palavra linda, por tudo que o Espírito Santo fez entre nós. É só gratidão e muita gratidão. Tem irmãos, inclusive mamãe, que dorme cedo, ela está bem aí assistindo, ela não perde essa reunião. Que A bom. única reunião que ela não consegue assistir são as reuniões mais tarde, que é de sexta-feira, né, com o irmão Dom, aí esses irmãos mais de idade não conseguem assistir, mas ela está ali, além da mamãe, tem outros irmãos pedindo o link ou o áudio, irmão Elifelete, sempre me manda, quando terminar na quarta-feira, que quarta-feira que tem reunião, então eu não Uhum. posso direcionar os irmãos lá para o canal, para a Rádio Palavra Livre. Ontem mesmo o irmão Silas esteve aqui, nós tivemos 210 irmãos na reunião dele ontem, e aí eu não pude, mas o irmão me manda depois, tá bom? Quando terminar aqui o link para me mandar para a mamãe e colocar no grupo para quem quiser assistir a reunião de ontem do irmão lá no canal Palavra Livre. Deus abençoe a todos e que essa Amém. palavra fique cravada no nosso coração em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos ficar em comunhão para encerrar. Encerrar o de agora, né? Porque isso nunca acaba, né? Essa comunhão, essa paz, essa alegria e principalmente esse renovo de recomeçar, de retomar. Tem gente que vai retomar a sua vida espiritual, a amizade com Cristo, falar com Ele e obter resposta. Isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso, né? Nós temos a resposta do Senhor. E fique atento, irmão, irmã, sabe? Porque o Senhor tem um jeito todo maravilhoso, especial e surpreendente de falar conosco. Pode ser de uma maneira inusitada, e você fala, mas foi Deus que falou comigo? E o Senhor vai te responder, fui eu sim, filho. Verdade. E eu não estava brincando. É que esse é o jeito especial que ia mexer com você para você ter essa história linda para contar. Eu estava entrando numa empresa e com dúvidas, será que vai acontecer alguma coisa? Senhor, estou certo, não estou? Estou meio perdido, Senhor. E parece que olhando assim com os meus olhos, eu tinha feito tanta coisa que tinha dado errado na minha vida profissional, que parecia que aquilo ali era mais uma aposta errada. E aí fui levar a irmã Janice no Banco Itaú para ela fazer alguma coisa lá, e eu fiquei parado ali na rua, com o carro estacionado, e aí de repente veio uma pessoa maltrapilho, e olhou firme para mim, bem de frente comigo, assim, olhando nos meus olhos, e ele disse: Existe um tempo para todas as coisas. Ai, arrepio até agora quando lembro. E o Senhor manda te dizer que o seu tempo é hoje, e Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida, vai ser demais. E aí eu parei na hora, tudo que eu estava fazendo, e desci do carro, abri a porta, e ele falou aquilo, deu um sorriso, assim, fora do normal, de tão bonito e brilhante, e ele continuou caminhando. Eu desci do carro, fui correndo atrás dele. Moço, moço, o que que você falou mesmo? Aí ele olhou para mim, irmãos, não era mais aquele semblante, não tinha brilho nenhum, e ele não falou uma palavra que tinha conotação e que se ligava com aquilo que eu tinha acabado de ouvir dele. Então, se prepare, o Senhor vai surpreender você, eu, nós, com coisas maravilhosas fazendo na nossa vida, na nossa história. O jejum não fica em vão, as orações da madrugada não ficam em vão, o Senhor está sempre, sempre em derredor para fazer-nos ser abençoados. Então, irmãos queridos, fiquem atentos. Peça ao Senhor, Senhor, me dê sensibilidade para eu perceber o Senhor, onde eu chegar, onde eu entrar, e
Pode ter certeza. Nós vamos ouvir coisas bonitas aqui, se Deus quiser. Podemos encerrar, Melinai? Sim, meu amado, Glória a Deus. glória a Deus. Falei demais, né? Mas eu fico tão feliz de estar aqui que eu quero compartilhar tudo, né? E uma coisa vai Falou combinando nada. com outra e vai puxando outra e é assim mesmo, né? O Senhor é infinito e é Senhor do tempo. Nós é que somos falíveis e agora já precisamos de descansar, né? Vamos encerrar então? Meu Fiquem em Deus. comunhão, irmão e irmã. Que a santa paz de Deus, a graça do Espírito Santo, a comunhão, permaneça em nossos corações e nos leve à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Elifeleste, Deus abençoe a irmã Janice. Amém. E também quero estender um convite à irmã Janice. O dia que o irmão sentir, ela sentir, o dia que o irmão for atender, dela também chamar, convidar a gente, trazer alguma coisa para a gente. Nós vamos ficar aqui bem felizes. Aqui nós temos bastante reunião com as irmãs, oração. Uhum. E fica aberto aí o convite, irmã Janice. É tempo da gente trabalhar, né? E fica aberto para vocês e convite também, tá bom? Deus abençoe. Eu vou abrir os microfones e vocês podem saudar a irmã Elifelete, irmã Janice e saudar a todos também. Uma boa noite. Boa Amém. noite. Paz de Deus, abençoa muito, grandemente. Glória a Deus, Deus. Senhor, Jesus, a todos os irmãos e irmãs. Deus a Amém, todos. queridos. Amém. Amém. Paz de Deus a Amém. todos. Glória a Amém. Deus. Amém. A paz de Deus.